Eu quero saudar uma igreja da palavra do Senhor. Amém. Muito bom estarmos na casa do Senhor. E mais ainda nesta noite, na qual nós vamos participar da ceia do Senhor. E os hinos que nós cantamos são hinos que fazem alusão a essa data tão importante que Jesus disse para nós memorizarmos, para nós não esquecermos essa data tão importante. E lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, o Senhor falando através de Moisés, ele disse essas palavras que eu coloquei no seu coração: você deverá inculcar a seus filhos ao levantar, ao deitar, ao caminhar, que esteja a besteira onde quer que seu filho for. Essa palavra esteja diante de você e diante do seu filho também. E essa é a vontade do Senhor, essa é a ordem do Senhor sobre esse momento tão especial que é a ceia do Senhor. Porque no culto de ceia do Senhor nós estamos aqui relembrando a morte do Senhor até aquele tempo. Não é algo qualquer que nós estamos lembrando nesse dia. Não é a vitória de um time de futebol. Não é uma vitória de uma nação, numa Olimpíada, ou algo semelhante a uma vitória numa guerra, como aconteceu lá na Síria agora. Os insurgentes tomaram o poder. Para eles é uma glória muito grande. Mas a palavra do Senhor, ela fala para que nós possamos, nesse dia, e ritualmente lembrar da morte do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós pecamos, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos condenados à morte eterna, mas Deus, no seu infinito amor, ele tirou o seu filho da sua destra e enviou para morrer no lugar da humanidade, todos aqueles que aceitarem como Salvador, para que pudessem ter o direito de vida eterna. O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui no seu ministério, já na última semana, na última Páscoa, ali ele participou da ceia com seus discípulos naquele momento de Páscoa. Ele ensinou ali os seus discípulos que eles deveriam fazer sempre em memória dele. Não poderia esquecer o Senhor Jesus Cristo, não poderia esquecer a história da redenção. A história salvífica não pode ser esquecida. E muitas vezes nós participamos desse momento como se fosse um momento qualquer. Muitas vezes nós nem vamos participar da ceia. Não posso participar hoje, eu participo ou nem participo. Mas esse é um momento, irmãos, que nós não podemos esquecer. Foi o próprio Jesus, foi o próprio Cordeiro de Deus que nos fez esta exigência. E nós vamos meditar, eu convido aos irmãos a meditar nesta noite, no capítulo 27 de Mateus, como sempre temos feito, meditar no texto que fala sobre a cruz, que fala sobre o sacrifício da cruz. Então, nessa noite de ceia, nós vamos meditar no capítulo 27, que conta a história do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E que nós possamos ter em mente que todo esse flagelo, que todo esse sofrimento que o Filho de Deus passou, foi para que nós não viéssemos a ser condenados no lugar dele. Foi o grande amor dele que fez com que ele morresse no nosso lugar. Capítulo 27 de Mateus. Isso foi exatamente na época da Páscoa. A Páscoa era quando se comemorava a saída, a libertação do povo lá na terra do Egito, da escravidão de Faraó. E foi instituído por Deus, a partir do capítulo 12 de Êxodo, que sempre deveria se comemorar, todos os anos deveria se comemorar
aquela data e que jamais poderia ser esquecida. Da mesma forma, a ceia do Senhor nós temos que comemorar. Estava Jerusalém muito cheia. Por causa da comemoração da Páscoa. Esses dias da Páscoa, os judeus vinham de todos os lugares do mundo de então para ali comemorar a Páscoa. Era uma festa grandiosa. Naquela data, faltava-se hospedaria, faltava lugar para as pessoas se acomodarem, para as pessoas se alimentarem. Era um tumulto muito grande naqueles dias, e foi naqueles dias que Jesus Cristo ele foi crucificado, ele foi preso numa quinta-feira. E o texto está dizendo, os irmãos podem ficar sentados, a partir do versículo 1, está dizendo que chegando amanhã, isso foi uma sexta-feira, todos os príncipes, sacerdotes e os anciãos do povo, todos os príncipes e sacerdotes do povo estavam reunidos, porque Jesus havia sido preso numa quinta-feira à noite. E o assunto, o problema era um só. O problema era matar Jesus. Ele já vinha há algum tempo com aquela determinação que Jesus Cristo haveria de morrer. Então, estavam ali todos os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo. Eles estavam ali tratando da morte de Jesus Cristo. Está dizendo o texto, versículo 2, e manietando-o, levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Jesus foi manietado, amarrado, preso pelas mãos, e foi levado ao governador Pôncio Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador e o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus: tu dizes. Por que é que ele pergunta aqui se Jesus era o rei dos judeus? Porque rei, imperador, só poderia existir um, que era César. Não poderia existir outro. E o ponto fundamental para a condenação de Jesus é condenar o acusado de estar querendo usurpar a posição de imperador, a posição do rei. Então é a primeira pergunta que Pilatos, que era o governador de Roma ali na Judéia, está fazendo para ele. Era a peça-chave para a condenação de Jesus Cristo. Você é o rei dos judeus? Porque os judeus, a Judéia, Israel, era agora uma província romana. E todos sabiam que em tempos passados Israel foi uma grande potência, foi a maior potência mundial, foi uma nação invencível. E todos esperavam, todos os judeus esperavam que um dia eles viessem a se libertar do jugo de Roma. E os romanos e todo mundo tinha essa preocupação de subjugar Israel para que jamais Israel viesse a se libertar daquele jugo. Então, seus compatriotas, a palavra do Senhor está dizendo aqui que os príncipes, os sacerdotes, os religiosos, os irmãos de Jesus, o povo judeu, aqueles que Jesus veio para salvar, Jesus veio para se apresentar a eles, esses aqui, eles apresentam Jesus agora querendo matar Jesus, apresenta para Roma, apresenta para o representante de Roma, para Pilatos, dizendo, acusando que ele queria ser o rei de Israel, o rei dos judeus. E Pilatos faz essa pergunta para ele: você realmente é o rei dos judeus? E Jesus não dispensa, tu dizes. Mas ele começa a interrogar a Jesus Cristo para saber se tem mais alguma acusação que pesa sobre ele. E sendo acusado pelos príncipes sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? Nós sentimos a pressão que estava naquele momento ali daqueles príncipes.
daquelas autoridades de Israel, acusando fortemente Jesus Cristo diante de Pilatos. E Pilatos pergunta: você não está vendo essas acusações? Você não vai se defender? E Jesus não fazia nenhuma defesa em seu favor, e nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso escolhido pelo povo, aquele que quisesse. Na festa da Páscoa, tinha aquele costume de soltar um preso. Era um ato de generosidade. É como a cada final de ano, na época do Natal aqui, virada de ano, se solta com indulto alguns prisioneiros. E lá tinha esse costume. Um prisioneiro que era condenado à morte tinha o costume de soltar aquele que o povo quisesse, porque naturalmente o povo não ia escolher o pior de todos. O povo ia escolher aquele menos malvado, aquele menos problemático, aquele que não era tão cruel. E de acordo com a vontade do povo, era dada essa oportunidade para o prisioneiro, para que o prisioneiro fosse solto. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Naquela época, irmãos, existiam muitos bandos que se levantavam contra o domínio romano. Nós sabemos que tinha os zelotes, né, que Simão, ele era discípulo do Senhor, e ele era um zelote, era um guerreiro também. Tinha muitos outros, tinha os letais, tinha os clepes. Essa palavra clepes, ela hoje se usa de vez em quando. Um dia desse um ministro falou que o governo anterior, o governo era cheio de cleptocratas, né, cheio de ladrões, mas era um tipo de ladrão que eles iam fazer só de roubar, só de se apossar do alheio. E ele era um tipo de criminoso que ele não tirava a vida das pessoas, não se apossava dos bens das pessoas com o interesse de tirar a vida da pessoa. Vamos dizer assim, são os corruptos. Mas tinha uns terríveis, da qual Barrabás era um dos líderes, eram os lestais. Eles eram perigosíssimos, era um bando muito perigoso. Eles matavam as pessoas, eles não se satisfaziam em tomar o pertence da pessoa, em desapossar a pessoa. Eles tinham que tirar a vida com muita crueldade mesmo. E diz a história que num só dia, esse grupo de Barrabás entrou no lugar e matou. Eles andavam com um punhal pequeno, escondido na roupa, e mataram mais de 700 pessoas. E agora, Barrabás e mais 2 líderes estavam presos. Deles, dos lestais, estavam presos. E Jesus também agora está preso. E agora, nesse ato de indulgência, o governador Pilatos está perguntando: olha, tem esses presos aí, eu posso soltar um, o que vocês querem que eu solte? Barrabás, que era o líder desse grupo, ou Jesus Cristo? Todo mundo conhecia a história de Barrabás, os atos que eles faziam, mas todo mundo conhecia também a história de Jesus Cristo, que Jesus Cristo curou o cego, que Jesus Cristo curou o mudo, que Jesus fez o paralítico andar, o mudo falar, que Jesus Cristo expulsou o demônio de um homem que entrava lá no cemitério e arrancava as vistas de corpos que já estavam enterrados há algum tempo, que Jesus fez muitos milagres, que Jesus ressuscitou o filho daquela viúva lá da cidade de Naim, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que Jesus ressuscitou Lázaro. Todo mundo sabia o que Jesus fez. Isso era sabido em toda Jerusalém, em toda a Judéia. Tudo que Jesus fez, sabia também quem era Barrabás. Mas a palavra do Senhor, ela está dizendo que o povo foi incitado para que pudesse pedir a morte de Jesus Cristo. No versículo 17 está dizendo: portanto, estando
Pilatos: como quereis que eu vos solte Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Qual foi o motivo que Jesus foi entregue à morte? Qual o motivo da perseguição de Jesus Cristo? A inveja. Porque eles não eram capazes, esses sacerdotes, eles não eram capazes de curar ninguém, não eram capazes de fazer uma multiplicação de pães, não eram capazes de ressuscitar os mortos. E quando Jesus ressuscita Lázaro, foi ali, foi estopim para que a morte de Jesus fosse decidida. Porque eles disseram: se nós não tomarmos uma providência agora, nós vamos acabar perdendo a nossa direção aqui na Judéia. Então nós temos que matar esse homem, porque todo mundo sabe as coisas que ele fez. Então Jesus aqui está dizendo que ele foi entregue por causa da inveja. E estando eles assentados no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entre na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. A própria mulher de Pilatos disse para ele: olha, tenha cuidado, eu sofri por causa desse homem, esse homem é justo. E nós estamos vendo aqui, irmãos, no texto, que Pilatos está interrogando Jesus, mas ele não está achando nenhum motivo, nenhuma culpa para que Jesus Cristo fosse condenado à morte. Lá em Lucas capítulo 23 está dizendo, a partir do versículo 13: e convocando Pilatos, os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis me apresentado esse homem como um pervertedor do povo, eis que examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho nesse homem. Pilatos examinou, ele era o governador, ele era o juiz máximo daquela região, era a autoridade máxima do império ali na Judéia. Ele falou: eu examinei, eu não achei nada nesse homem digno de morte, das coisas que vocês me acusaram. Nem mesmo Herodes, porque a ele vamos repetir, eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Pilatos, tentando desviar daquele problema, e sabendo que Jesus era galileu, ele enviou Jesus Cristo para a Galileia para que Herodes pudesse dar uma posição ali, pudesse assumir, vamos dizer assim, aquele problema. E quem sabe Herodes ali condenasse a morte, resolvesse o problema e ele não se envolvesse naquilo ali. Mas Herodes examinou Jesus Cristo e devolveu a Pilatos. Herodes, todo mundo conhece a história de Herodes, sabe que Herodes é um homem cruel, carrasco, matou seus familiares, mas nem Herodes teve coragem de decretar a morte de Jesus Cristo e devolveu para Pilatos. Pilatos estava numa situação terrível. Sua esposa, através de sonho, havia trazido aquela mensagem para ele, e ele estava numa situação terrível por causa disso. Mas o versículo 20 diz: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. Os religiosos, aqui os religiosos, irmãos, cuidado com essa caça, os religiosos, eles persuadiram. Qual é o interesse deles? Não era a justiça, não era fazer a vontade de Deus, não era o amor. Eles sabiam que Jesus era inocente, mas por inveja, eles estão persuadindo que Jesus tem que ser condenado à morte a qualquer preço. E tem muitos textos que nós não vamos ler, mas que nos relatam que eles conseguiram muitas testemunhas falsas para que pudessem testificar contra Jesus. Mas nenhuma delas, vai Marcos dizendo que nenhuma delas tinha consistência alguma. E eles vão se segurar nessa aqui, porque ele realmente quer usurpar o trono do imperador. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerar isso, lavou as suas mãos. Irmãos, muitas vezes nas nossas vidas nós somos chamados à responsabilidade, e nós não podemos fugir da nossa responsabilidade, porque se nós fugirmos, tentarmos fugir da nossa responsabilidade, nós não vamos conseguir. Vai chegar um momento que nós vamos nos deparar com a realidade, e
nós vamos pagar o preço da nossa omissão. Pilatos fez aquele símbolo publicamente: olha, estou lavando as minhas mãos estão limpas, lavei as minhas mãos, o problema é de vocês. O problema passou por ele. Ele tinha autoridade, porque Jesus falou: olha, a autoridade que você tem foi Deus que permitiu, foi o Pai que permitiu. Versículo 25: respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Que coisa terrível, que sentença terrível, que aquele povo, que aqueles sacerdotes, aqueles príncipes levaram o povo de Israel a trair para eles. O seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Na destruição de Jerusalém, 70 anos depois, quando Jesus está entrando naquela entrada triunfal de Jerusalém, naquele dia de domingo, e Jesus ali chora e olha aquela situação de Jerusalém. Naquele momento, o povo está, todos eles, ali adorando o Senhor, jogando aquelas palmas, está ali bendizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus olha aquela situação, ele sabia que aquilo ia mudar infinitamente. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedrejas os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha junto aos seus filhos, e você não quisesse. Jesus estava olhando para 70 anos depois, quando Roma, por causa desse pedido deles, haveria de invadir Jerusalém, ia destruir completamente o trono, ia destruir completamente Jerusalém, ia matar mais de 1 milhão de pessoas, ia levar milhares de pessoas presas. Jerusalém foi completamente destruída, perdeu inclusive o nome, passou muitos anos sem ter sequer o nome. Aquele povo foi disperso por todo mundo e foi apagado, liberou pessoas de todos os lugares para ficar ali. E Judá acabou Jerusalém, acabou completo. Se não fosse a misericórdia de Deus que fizesse com que eles fossem reunidos novamente, eles não existiam. Porque um povo que passa 50 anos fora da sua terra, nunca mais eles conseguem se criar novamente. Israel ficou mais de 2.000 anos fora da sua pátria. E pior do que isso, Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele matou mais de 6 milhões de judeus, de uma forma muito cruel. Seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos, sobre os filhos de todas as gerações sofreram por causa dessa palavra. Então soltou Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, a entregou para ser crucificado. Os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Versículo 28: despindo-o, cobriram com uma capa escarlate. Aqui Jesus está sendo humilhado, Jesus está sendo aviltado, agredido, e está sendo completamente desamparado. Despindo, tiraram a roupa deles, colocaram a capa escarlate e começou a zombaria. E tecendo uma coroa de espinho, colocaram a coroa de espinho na cabeça dele. A história diz que essas coroas, os espinhos, cada espinho, era da grossura de um dedo. Escolheram para encravar aquela coroa, para encravar na cabeça de Jesus. E puseram na cabeça, em sua mão direita, uma cana. O rei, ele tem que ter uma coroa, ele tem que ter uma capa que colocaram, e ele tem que ter ali qual o nome daquela coisa? O cetro, né? O cetro. Deram uma cana ali para simbolizar o cetro. E ali Jesus ficou fazendo ali a alegria daqueles que estavam zombando dele. E ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam ela com ela na cabeça dele. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram as suas vestes e levaram para ser crucificado. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Salmos 22,
versículo 18, o salmista Davi, ele falou sobre esse acontecimento. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. A única acusação que pesou contra ele é o rei dos judeus. As outras não puderam prevalecer. Ele foi morto por isso. E lá em João capítulo 19 está escrito, mais enfaticamente, João capítulo 19, versículo 19 também, diz: e Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E muitos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim, escrito nas três línguas. Primeiro, estava ali no lugar onde as pessoas passavam. Jerusalém estava tomada de pessoas. Muitas vezes diz que Jesus foi crucificado no monte, mas ele não foi crucificado no monte. Ele foi crucificado à beira do caminho. E o texto está dizendo que foi colocado ali naquela coroa em hebraico, para que os hebreus de todos os lugares pudessem entender, em grego, porque era a língua mundial, todo mundo entendesse aquilo ali, e em latim, que era a língua que se falava ali naquela época, a língua romana. Então todos tinham que tomar conhecimento de aquele que se levantou como rei de judeus. Ele foi crucificado. E da mesma maneira também os príncipes sacerdotes, com os escribas, os anciãos, os fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lançaram também o rosto dos salteadores que com ele estavam crucificados. Aqueles que estavam numa à esquerda e outra à direita. Também todo mundo quis zombar. Jesus foi zombado por todos. Mas lá em Lucas, capítulo 23, estamos trazendo uma informação muito importante, que diante dessa situação, os malfeitores se arrependem. Talvez depois que ele ouve Jesus ali na cruz do Calvário dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E um deles, aquele à direita, um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele criminoso na cruz do Calvário foi a oportunidade para que ele pudesse arrepender. Provavelmente ele esteve em muitas ocasiões ao lado de Jesus, mas nunca foi motivo para ele se arrepender. Mas quando ele está agora ali na cruz do Calvário, junto com Jesus Cristo, foi o momento para ele se arrepender. Quantas pessoas que têm a oportunidade, como foi dito aqui pelo pastor Joel, a oportunidade para adorar, para louvar o Senhor, para se arrepender dos seus pecados, e as pessoas não tomam a decisão. Eu já vi muitas vezes pessoas que passaram por situações difíceis e que eu preguei a palavra do Senhor para essas pessoas, e às vezes no meio de morte, não, eu vou reconciliar, eu vou aceitar Jesus, eu vou voltar, e quando eu sair dessa situação, eu vou servir ao Senhor, eu vou pregar a palavra do Senhor, eu vou ser uma pessoa completamente diferente. Mas quando a pessoa saiu daquela situação, logo cai no mundão novamente. E já vi muitos casos, e um deles, pouco tempo depois, que caiu no mundo, acabou perdendo a vida. Muitas situações eu já passei nessa, tive a oportunidade de falar para muitos mesmo: olha, o Senhor mandou falar para você, arrepende, escapa por tua vida. E depois de algum tempo as pessoas perderam a vida. E às vezes as pessoas estão numa situação difícil, e ali é o momento para a pessoa
Não é o versículo bíblico, isso não é versículo bíblico, aquele que não vem pelo amor vem pela dor, não está na Bíblia, mas é um anúncio, é uma realidade. Aqui talvez o nome dele era Dimas, naquele momento ele teve a oportunidade de fazer uma avaliação da sua vida e aproximar de Jesus. Talvez se Jesus libertasse ele aqui na cruz, ele voltaria para a mesma situação. Mas foi bom, o salmista Davi diz, foi muito bom ser afligido, porque eu me aproximei do Senhor. E aqui esse homem, ele se rende aos pés do Senhor, nosso Deus. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele foi desamparado pelos seus familiares, desamparado pelas autoridades de Israel, e ele se sente agora desamparado pelo Pai. O Pai deu as costas por causa dos nossos pecados. Porque se Jesus descesse da cruz, nós teríamos que ir para a cruz eternamente, nós seríamos condenados eternamente. Então Jesus pagou o preço, o alto preço, por causa dos nossos pecados. E aqui nós vemos algo aqui muito importante. Desde a hora sexta houve treva em toda a terra até a hora nona. Hora sexta, a contagem da hora judaica é a partir das 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã era a primeira hora. Então meio-dia era a sexta hora. Então houve treva até as 3 horas da tarde. De meio-dia até as 3 horas da tarde. E aqui está dizendo, irmãos, que foi em toda a terra, não foi só local, foi mundial, houve essa treva, e todo mundo soube que houve algo completamente fora do comum. E logo, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, se rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Houve um impacto muito grande em toda a estrutura terrena. Lá em Êxodo capítulo 19, está registrado que quando Deus apareceu lá para o seu povo, lá no Monte Sinai, o que aconteceu? Aquele grande monte não foi uma questão de ficção, foi uma realidade. O Monte Sinai, ele tremeu como ele abalou completamente, houve um abalo físico ali, e o povo viu ali fumaça e enxofre. E aqui nós estamos vendo repetir novamente essa expressão: a terra se abalou, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. Algo que nunca havia acontecido. Infelizmente, isso sacudiu assim de tal forma o mundo naquela época, que pessoas foram ressuscitadas, que houve terremoto. E nós estamos vendo aqui no versículo 54 dizendo: e os centuriões que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor, e disseram verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Aquele centurião, com seus soldados, ele estava ali cumprindo a ordem de Roma para garantir que Jesus Cristo fosse crucificado, que Jesus Cristo fosse morto. Ele é a autoridade de Roma ali para acompanhar e para garantir a morte de Jesus Cristo. E aquele homem acostumado a vida toda com mortes, pessoas mortas com mortandade muito grande. Aqui está dizendo que aquele homem de guerra, os centuriões que com ele aguardavam seus soldados, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor, e disseram verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. Irmãos, estamos vendo aqui o homem de guerra se rendendo, mas infelizmente tem muitas pessoas que nada vai fazer essas pessoas se renderem. Lá no livro de Apocalipse capítulo 16 está falando que quando aconteceu o arrebatamento da igreja,
que na época da grande tribulação, quando vier aqueles fatos, aqueles acontecimentos que vai trazer grandes tragédias na terra, muitas pessoas vão ficar numa situação tão difícil que vão ter grandes dores, e essas pessoas serão queimadas, mas elas não vão se arrepender. Nós estamos vendo aqui uma grande quantidade de pessoas que não vão se arrepender de forma alguma, vendo todas essas maravilhas, essas coisas não vão se render de forma alguma. Mas o importante é que nós estamos vendo aqui que através da morte de Jesus Cristo, a morte está sendo tragada. A ressurreição dessas pessoas está mostrando que Jesus morreu para nos dar vida e vida com abundância. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, 55, está dizendo: foi tragada a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Jesus, ele venceu a morte. Aquilo que está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a promessa do Senhor, de que da semente da mulher, da descendência da mulher, ele haveria de suscitar um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Aqui ele esmagou a cabeça da serpente. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós somos vencedores. Jesus nos fez vencedores através da morte dele na cruz do Calvário. Que Deus abençoe. Que nós possamos ter esse compromisso de amar, de adorar, de servir a esse nosso Deus grandioso e todo-poderoso.